Eu estava ontem bem tranquilo na minha cama assistindo a uma série, quando chega um áudio do Dr. Moser para mim no Instagram. Daí eu fui ali ouvir e o Moser estava dizendo assim: sabe, Paulo, um tema legal para você abordar aí nos seus vídeos? Essa questão de como a gente consegue conciliar sucesso profissional, ascensão na carreira e qualidade de vida, atenção à família. Porque ele estava contando que ele assistiu aos documentários do Schwarzenegger e do Sly, Sylvester Stallone, e nesses documentários eles contam que eles tiveram as famílias e os casamentos destruídos por conta do trabalho, dessa ascensão toda que eles tiveram no sucesso, no estrelato. O Schwarzenegger depois foi governador da Califórnia, então isso demandou muito deles. E aí eu achei muito interessante e resolvi fazer uma sequência de stories hoje de manhã e comecei com uma pergunta um tanto provocativa para iniciar uma linha de raciocínio. A pergunta é a seguinte: é possível uma mulher ser CEO de uma grande empresa e ao mesmo tempo ser uma mãe dedicada aos filhos? E joguei a enquete. No começo, muitos escreveram: não, ela tem que escolher, porque as duas coisas são incompatíveis. Depois, outras pessoas falaram: não, sim, é possível ter as duas coisas. E no final deu meio empatado. Depois eu vou até publicar o resultado. Mas eu vou falar aqui o que eu penso em relação a isso. Depois a gente vai seguir para como a gente consegue conciliar a gente ter uma vida de sucesso profissional e, ao mesmo tempo, dar atenção e ter uma família forte e harmoniosa. Bom, nesse caso específico de CEO, eu usei CEO de propósito, porque eu fui num extremo. É, a vida de um CEO, na realidade, não nos filmes de Hollywood aí, que a mulher vai lá, malha, faz yoga, toma café com a família, não sei o quê, daí vai para Nova York, né? A vida de um CEO, para quem está no mercado de trabalho e sabe essa realidade, é excruciante. A pessoa trabalha 16 horas por dia, todos os dias, sem final de semana, viaja o tempo todo, não tem como estar presente ali para a sua família. Quem é mãe de tempo integral também sabe o quanto um filho demanda, sobretudo na primeira infância. Ele quer você o tempo todo, 24 horas. Então, eu, Paulo Machado, penso que nessa fase eu não consigo enxergar uma forma de conciliar as duas coisas. Como é que você vai trabalhar 16 horas por dia, todos os dias, e ao mesmo tempo estar sempre disponível ali para os seus filhos? Ah, mas eu só passo 4 horas por semana com meu filho, mas são 4 horas de muita qualidade. Sabe que não funciona assim na prática, né? Um filho não é que, olha, nesse momento eu desligo ou ligo. É como um jardim. Não adianta você ficar um mês inteiro sem regar e de repente você joga uma tonelada de água em cima. Não funciona dessa maneira. Ele quer presente, ele quer você presente em diferentes momentos da vida dele ali, e não é uma coisa assim livre que você pode compartimentalizar. Então, nesse caso específico, porque são extremos, eu confesso que eu não consigo enxergar como. Até fazendo uma analogia do mundo do Mozart aí, é como se você quisesse ser o campeão mundial de halterofilismo ou de competição de força, de 220 quilos, e quer ser ao mesmo tempo também o maratonista mais rápido que existe. Você não tem como ser as duas coisas ao mesmo tempo nesse caso. Você precisa escolher qual que é o caminho que eu vou tomar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu até citei alguns exemplos ali, por exemplo, a CEO do Yahoo, me fugiu o nome dela agora, Marissa Myers, alguma coisa assim. Ela até foi bastante criticada porque ela engravidou de gêmeos enquanto tinha recém assumido a função de CEO do Yahoo Mundial. E ela tirou 2 semanas de licença maternidade somente. Ela tinha direito a 16, alguma coisa assim, e ela tirou 2 semanas. Aqui eu não quero fazer nenhum juízo de valor. Eu penso o seguinte, eu, Paulo Machado. Inclusive é uma discussão muito tomada por um autoritarismo do politicamente correto, onde as pessoas têm dificuldade ou medo de expor a opinião, com medo de ser cancelado, porque já mexe numa nuance ali. Mas eu penso o seguinte: a mulher, graças a Deus, deve ser livre para fazer as escolhas que ela quiser. Liberdade total. Se ela quer se dedicar à carreira e construir uma carreira profissional de sucesso, ótimo, que ela seja livre e que não haja nenhum preconceito em relação a isso. Se ela quer se dedicar plenamente à família, ao lar, aos filhos, e é uma decisão dela, ótimo, que ela seja livre para isso. Se ela quer fazer uma mistura das duas coisas, também é um outro caminho. E aí que entra a questão do equilíbrio e de como conciliar as duas coisas. Uma vez eu assisti a uma palestra muito interessante onde a mulher falava assim: toda família
todo lar, para ter equilíbrio e harmonia, ela precisa de duas funções que são igualmente importantes. A primeira delas são os breadwinners, que eles falam, a pessoa que ganha o pão, que sustenta financeiramente, que vai, ela usou esse termo breadwinner. E o segundo é o caretakers, que são pessoas que provêm o cuidado, a retaguarda, a harmonia, a base. O erro está em achar que, por exemplo, aquela mentalidade retrógrada onde se eu ganho dinheiro, eu que mando, eu que tenho o poder. Não, ela deixa bem claro que as duas funções são igualmente importantes e que se não houver uma delas, ou se uma delas estiver debilitada, vai haver uma falta de harmonia e de equilíbrio nessa família. Precisa-se ter as duas coisas. Quem vai cumprir qual papel, ou se os dois vão dividir esses papéis, aí é uma particularidade da configuração de cada família. Mas as duas coisas precisam estar presentes. Não adianta você ser um pai super dedicado à família, fazer tudo, estar sempre presente aos seus filhos e você deixa, por exemplo, de ser o provedor, se a mulher não é o provedor nesse caso. Porque também há casos que a mulher assume o papel de breadwinners e o homem de caretakers. É mais raro por uma questão cultural, mas existe. E existe também o papel de o homem é o breadwinner e a mulher é o caretaker, e os dois são igualmente importantes, ou os dois dividem as duas responsabilidades. Então, o homem trabalha e cuida da casa e da família, a mulher trabalha e cuida da casa e da família. Então, tem essas, mas é importante que essas funções estejam bem dispostas. Aí entra a questão assim, por exemplo, a CEO do Yahoo. Tem como ela ser uma mãe dedicada, tirando 2 semanas de licença maternidade? Tem como ela estar presente nessa fase de crescimento dela, trabalhando e viajando o tempo todo? Mais uma vez eu volto. Eu não consigo. Se você conseguir, eu estou aberto a enxergar como essas duas coisas podem ser conciliadas. Eu, na limitação da minha visão aqui, eu não consigo. Sobretudo, como eu falei, e aí entra um ponto-chave. Nessa primeira infância, que é um momento que exige muito cuidado e carinho às crianças. Porque aqui que está a chave. É a gente sair e planejar a vida em 4 dimensões. Por quê? A partir de um certo momento, os filhos começam a criar uma certa independência, fazendo com que não seja mais tão necessário esse constante contato com a mãe e com o pai, liberando ela para retomar a carreira, para crescer, para ter outras coisas. Mas assim, na enquete teve gente que falou assim, olha, a mulher escolheu ali e é ótimo, e tem gente que fala assim, não, por exemplo, esse era o valor dela, se ela escolheu a carreira acima da família, é uma decisão dela, e tem gente que falou, olha, a família deve ser sempre mais importante, e o trabalho é um complemento que sustenta essa família. Mas assim, tem pessoas que falam, olha, tem estudos, inclusive, de pessoas no leito de morte, perguntando quais são os seus maiores arrependimentos. E grande parte é, olha, eu não consegui ver meus filhos crescerem. Nunca a questão profissional entra nesses momentos, entra muito mais os laços afetivos que ela foi capaz de construir ao longo da sua vida. Então, agora, para a gente chegar na parte de prática de como conciliar as duas coisas. Primeira delas, então, é através de um planejamento de vida. As pessoas, em geral, enxergam apenas o presente, têm uma visão muito míope da realidade, enxergam só o que está diante, tem dificuldade em enxergar 5, 10 anos, 20 anos e como é que você faz essa visão da vida que você quer construir e de como alcançar esse planejamento, como ter as suas metas bem definidas. Então, é perfeitamente normal que durante o momento que você teve seus filhos, ali na infância dos seus filhos, você abdique um pouco da carreira para se dedicar e conforme eles vão criando independência, você vai retomando a sua vida profissional também, até porque depois, eventualmente, os filhos vão crescer e vão sair, e você não também, um outro erro daí, o contrário, é a mãe ficar se dedicando, ou o pai, por muito tempo e até acaba prejudicando na formação dos filhos. Mas que você tenha esse planejamento, primeiro ponto. Inclusive, isso foi algo que foi mencionado também. Segundo ponto, eu falo muito sobre a questão de produtividade. Se você quer ter, como eu falei, os extremos eu acho que é difícil, mas eu acho que uma coisa do meio é, você não vai ser nem um CEO
mas não vai nem ser também uma mãe plena. Você vai ter uma carreira, vai ser bem sucedida, vai dedicar amor, carinho, atenção e tempo aos filhos, e você vai meio do caminho do meio. Às vezes puxa um pouco mais para a profissão, às vezes puxa um pouco mais para a maternidade, para a família. No caso que eu falei do halterofilista ali, ou do maratonista, é um cara que ele não é o mais forte, mas é forte, e não é o mais rápido, mas é rápido. Ele fica ali nessa área do meio, às vezes pende um pouco mais para lá e um pouco para cá. E é aqui que eu acho que está a chave para muita gente. Sendo que cada um vai ter também o seu planejamento de vida. Se a pessoa fala, olha, a minha prioridade é a carreira, eu quero ser CEO, quero ter grana, quero construir um negócio de sucesso. Steve Jobs, usei esse exemplo também. Steve Jobs fez a Apple, mas ele renunciou à filha, ele também destruiu ali a família, a parte pessoal dele. Tudo tem um preço. Toda escolha corresponde a uma renúncia. A mãe que fica só com os filhos também ela renuncia à sua carreira profissional. Então, são feitas de escolhas, mas essas escolhas que devem ser lúcidas e de acordo com a escala de valores de cada um. A mulher de rua ali, talvez, a escala dela, a carreira está acima dos filhos. E eu não vou fazer nenhum julgamento aqui, tem gente que pode se chocar com isso, mas para ela, aquilo ali, para ela, claramente é a prioridade. O trabalho dela, a carreira que ela construiu. Então, segundo ponto é a produtividade. Por quê? Primeiro planejamento, segundo produtividade. Porque se você quer ter tempo para as duas coisas, você tem que ser muito eficiente no seu trabalho e tem que ser muito presente na hora que você está com seus filhos. Não dá para ir naquele extremo, como eu falei, de você ficar 4 horas por dia, mas olha, são 4 horas muito bem passadas com os meus filhos. Não, mas assim, tem gente que trabalha 16, 14 horas, 12 horas por dia, mas é muito improdutivo. Então, se você for extremamente eficiente, produtivo, rende, agrega valor no seu trabalho ali, você tem uma pressão ainda maior para que você consiga, em tantas horas, consiga agregar tanto valor, para que nas outras horas você também, a hora que você está com a sua família, no seu momento de qualidade ali, você também saiba estar presente, desfrutar e criar memórias e vínculos e laços afetivos. Então você tem que ter essa produtividade em ambas as esferas. E terceiro, que eu acho muito importante aqui e fundamental inclusive, é a parceria entre o casal. Um casamento harmonioso, onde um apoia o outro. Se um dos lados está agora no momento importante da carreira, o outro segura a retaguarda. Se, pelo contrário, ou um momento precisa ali a família, a mãe, os filhos, o homem também segura a retaguarda e um apoia o outro. Não é uma disputa, é uma questão de parceria onde os dois se ajudam nesse crescimento dentro de um planejamento em conjunto. Costumo falar para minha esposa, eu sempre pensei em mim como um indivíduo. Depois que eu casei com ela, eu já não penso mais em mim, eu penso no casal. As decisões que eu tomo não são baseadas no que eu quero ou no que é melhor para mim, e sim baseadas no casal. A partir do momento que nós tivemos nossas filhas, não é mais o casal, é a família, é o núcleo familiar. Então, as decisões, as rotinas, tudo que eu faço é pensando no que é melhor para a família, não para mim, não para o casal, não para ela, mas para a família. Então, diante de tudo isso, para fechar, como a gente consegue conciliar essa questão? Minha resposta, sendo bem pragmático, quando você vai buscar um extremo, eu acho difícil você conseguir ter as duas coisas, como o exemplo do maratonista e do halterofilista. Mas se você está disposto a não ir para esses extremos e de repente ser uma pessoa que tem bastante sucesso e ainda dá uma atenção para a família, ou tem bastante contato com a família, bastante qualidade de vida e ainda que não vá tão longe na carreira ou que não se dedique tanto à vida profissional, você encontra o seu equilíbrio. Mas é importante que isso seja de acordo com uma visão, que você planejou isso e que está de acordo com a sua escala de valores. Então fica essa reflexão de como a gente pode até aproveitar. Se você está aqui comigo até agora, primeiro te peço que você deixe o like, compartilhe, me segue para mais conteúdo. Mas assim, como reflexão final, que você avalie se a sua trajetória profissional ou de mãe ou de pai está de acordo com aquilo que você realmente quer para a sua vida e se está de acordo com os seus valores mais profundos, para que, se não estiver, você possa ter esse momento de lucidez e possa corrigir a rota desse destino. Fica então essa reflexão aí.
Ressalto para finalizar, é possível sim, é um caminho mais difícil, exige alta performance, você talvez não vá conseguir ir para os extremos, mas é possível sim. E tem exemplos e exemplos de pessoas que são muito bem-sucedidas profissionalmente e ainda assim conseguem ter qualidade de vida. Tem pessoas que fazem triatlon, tem pessoas que formam famílias maravilhosas e harmoniosas. Então, é possível sim, desde que isso esteja dentro de um planejamento, de uma parceria de casal, de uma alta performance em todos os sentidos, tá bom? Mais uma vez, se gostou, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo, me segue para mais conteúdo e se você quiser conhecer o meu programa de desenvolvimento pessoal, que justamente ajuda você a planejar, a criar uma visão clara da vida que você quer construir para si, é só você acessar verdadeirosucesso.com e fazer gratuitamente o primeiro módulo para conhecer. Um abraço e até a próxima.